Fala galera, o Instagram mudou, né? Botei um título aqui, não sei se está aparecendo para vocês, mas a live é sobre o Pix, seus impactos aí nos bancos, setor que eu gosto muito. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu sempre tive aí, desde 2017, sou acionista aí de muitos bancos, continuo defendendo, claro, que diferenciando com a devida diversificação, etc. Também a questão das fintechs, das empresas de adquirência, também tem algumas dessas empresas, vou falar para vocês, né, com o mote aí, né, de que eu fiz a minha primeira transação pelo Pix hoje, né, deu super certo, como eu falei, apenas o celular, que era a chave que eu cadastrei na minha outra conta. Então eu tinha um dinheiro no Banco do Brasil, queria transferir para o Itaú. Isso para mim é muito comum, porque eu recebo de um canto, e aí eu tenho mais investimento no outro, tem que depois mandar para o Banco Modal, por exemplo, que eu tenho também. Enfim, tem as corretoras, eu tenho conta em umas 7 ou 8 instituições financeiras, né? Porque um era mais Tesouro Direto, que eu usava lá desde 2013, né? O Banco do Brasil, como eu falei, onde eu recebi meu salário. O Itaú, mudei de emprego, passei a receber o outro, e aí mantive as contas, né? Aí o BTG tem a questão dos fundos, aí a Rico agora zerou a corretagem, abri conta na Rico. Então, assim, é realmente nem recomendo, né? Mas eu gosto, então é até bom que aí eu posso também falar para vocês. Eu vou aqui dar as boas-vindas a todos. Os próximos aí, boa noite, sintam-se bem-vindos, né? E aí, pessoal, né, fiz aí essa transação, e aí eu quero falar um pouquinho sobre o sistema, mas não assim aquilo que a gente vê sempre no jornal e vai ver cada vez mais, que é a questão do que é o Pix, toda a parte de segurança. Tudo isso a gente tá muito comum. Eu quero trazer aqui um foco mais para os impactos que o novo sistema vai ter, né, justamente nessas empresas desses setores bancários, fintechs, de adquirência, entre outros aspectos, né? E aí eu vou falar um pouco disso. Em seguida eu vou ver se alguém tem alguma pergunta, né? Beleza, aqui a galera já presente, muito obrigado. Aliás, agradecer aí quem participou, né? Eu coloquei no post, no feed, os comentários, o pessoal sempre participando aí, dizendo para fazer a live. Quem votou na enquete também é muito importante para mim a participação de vocês. Vou colocar esse vídeo depois no YouTube, então se você estiver vendo a gravação, seja aqui no IGTV, seja no YouTube, também fique à vontade para comentar. Lembrando, pessoal, vamos então aqui fazer um breve histórico, né? O Banco Central anunciou a criação do Pix, né, que não é exatamente uma sigla, né? É pagamento instantâneo, mas o X é mais para tecnologia, aquela coisa, né, até para dar uma marca. Mas o Banco Central, aliás, aqui fazer um elogio ao Banco Central, a gente critica tanto o governo e tem o que criticar mesmo. Mas o Banco Central ele vem aí numa atuada muito boa, né, de desenvolver o microcrédito, a questão da competitividade e rumando aí para o Open Banking, né, que é você poder utilizar serviços bancários e financeiros em várias plataformas, né? Inclusive isso a gente já está vendo aí com os bancos digitais, o Nubank crescendo muito, o Banco Inter. A gente vê aí toda a questão, por exemplo, da Magazine Luiza oferecendo crédito. Isso já existia, mas está cada vez mais avançado. Empresas aí como PagSeguro, Mercado Pago, né, oferecendo serviços bancários, e isso evidentemente pesa nos bancos, né? Mas o Pix, né, voltando aqui à questão do Pix, o Pix foi anunciado há um tempo, né? Está na fase de testes. Eu liberaram lá no Banco do Brasil, eu consegui fazer, como eu falei, muito simples, né? E o Pix, ele tem justamente está nesse cenário de competitividade, de mais digitalização das carteiras. Então isso é assim um efeito brutal realmente na economia, né? Porque assim reduz muito o custo, é muito mais rápido. Tem uma outra vantagem, que é quando você faz uma TED, você só tem ali os dias úteis. DOC, então, demora um dia, etc. O Pix, ele vai poder, nessa primeira fase ainda não, mas logo em seguida, ele vai poder ser 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então é bem melhor do que a TED e o DOC, sem falar que TED e DOC normalmente são cobrados nos bancos, a não ser que você pague lá um pacote de serviço grande, etc, né? Então o Pix para as pessoas físicas vai ser gratuito. E aí é interessantíssimo, por quê? Para explicar essa questão do pagamento instantâneo. E aí o que é que acontece? Vamos supor que você queira fazer uma transferência, e esse é o principal uso. Você pode usar também para compras, etc. Mas eu estava até vendo os dados, né, das empresas de adquirência, mais de 70% dos consumidores, eu me incluo nisso, preferem o crédito. E o Pix, você não vai poder pagar no crédito parcelado. O Pix, ele pode substituir em parte o cartão de débito. Inclusive para o lojista é melhor, porque ele não vai pagar aquela tarifa lá que ele paga para a empresa de adquirência, a Cielo, a Stone, etc. Então o que é que acontece?
tem esse fator, mas a principal função do Pix é substituir as transações entre pessoas ou entre pessoa e empresa e tal, a TED e a DOC, né? E aí realmente ele é muito mais rápido. Então assim, eu coloquei, né, em questão de segundos mesmo, na verdade nem sei quanto durou, porque assim que eu olhei já estava. Então muito rápido, muito interessante mesmo. Fora que, quando você vai fazer uma TED ou uma DOC, você tem que digitar lá a conta da pessoa, a agência da pessoa, o nome completo da pessoa. Às vezes, se a pessoa não for do seu banco, o CPF dela e o Pix, você tem uma chave, você pode cadastrar. Aí o que é que eu fiz? No Banco do Brasil, eu cadastrei o meu e-mail e o meu CPF, por exemplo. No Itaú, eu fiz essa transferência, né, do BB para o Itaú, eu cadastrei o meu celular. Lembrando que é uma chave, você não pode repetir a mesma chave em várias instituições, você pode até fazer a portabilidade depois, mas aquela chave fica vinculada à sua conta. Afinal, aquela chave é o que vai sintetizar as informações de conta, de agência, etc. E você pode também gerar uma chave aleatória, que é um número gigante no Banco Modal, por exemplo, que eu também tenho conta. O Modal, que a gente já falou isso em outros vídeos, foi comprado pelo Credit Suisse. Esse mercado está muito agitado, né? A Isinvest foi comprada pelo Nubank, agora mais recentemente a Pi comprou a Toro, etc. O BTG comprou a Necton. Então assim, o mercado está avançando muito. A XP lá atrás já tinha comprado a Rico, a Clear, etc. Mas voltando, né? Você pode gerar também uma chave aleatória, que aí, Matheus, mas é um número muito grande, é um número realmente alfanumérico muito grande. É um número, não, é um código alfanumérico muito grande. Só que tem um QR Code, aí você aponta a câmera do seu celular e, cara, isso é sensacional, porque se a gente pensar, isso reduz custos, né? O custo de TED e banco, isso para o consumidor, né? Os custos de TED e DOC praticamente vão sumir, né? São mais de 40 milhões de chaves já cadastradas. E a gente vê a mudança nessa economia justamente quando a gente vê o ranking das instituições financeiras que mais cadastraram chaves. O primeiro lugar é o Nubank, depois vem Banco Inter, PagSeguro, Mercado Pago. Em quinto lugar vem o primeiro bancão, que é o Bradesco, depois vem o Banco do Brasil, Itaú e Santander. Então, os principais bancos listados em bolsa, desses eu tenho ações do Itaú e do Banco do Brasil, eu acho que são os melhores, mas Bradesco e Santander também, né? Enfim, pagadores de dividendos, tem várias vantagens ainda. Eles estão atrás das fintechs, né? Do Mercado Pago, do PagSeguro, do Nubank e também do Banco Inter. Deixa eu ver o que é que o pessoal aqui está falando. Boa noite, Cleonice. Boa noite, Carol. Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser, pessoal, pode deixar aí a pergunta, depois eu respondo. Vamos lá, depois eu dou uma olhadinha aqui e respondo, né? Só para a gente manter aí a linha de raciocínio. Então, assim, é sensacional. Mais uma vez, parabéns aí ao Banco Central, né? Que é o principal... Como eu sempre digo, o regulador ele tem que não atrapalhar. E se ele puder fomentar, melhor, né? Então, o Banco Central realmente está de parabéns. Todas essas iniciativas para aumentar a competitividade, reduzir juros, etc. A gente teve recentemente, ficou até esquecido, aconteceu tanta coisa esse ano, né? Mas a parceria da Cielo com o WhatsApp, que o Banco Central também liberou, teve ali algumas informações, mas liberou, isso também é uma coisa boa. Enfim, é muito interessante. Agora, falar só um pouquinho mais sobre o Pix, né? O pessoal até me perguntou, o Bruno, que mas já tá liberado. Ele vai começar, né, para todo mundo na segunda-feira, dia 16, tá? O que acontece é que essa semana é de testes e como eu fui convidado, digamos assim, pelo Banco do Brasil, já tinha cadastrado minha chave, eu pude fazer. E aí o que é que acontece? Ainda vão ter algumas etapas até ser desse jeito que eu tô falando, 24/7, né, em 10 segundos, etc. Mas realmente é muito rápido e cara, imagina, tu é um empreendedor, tu não vai precisar pagar tanta tarifa, né? Se você quiser o crédito, que é, como eu falei, mais de 70% dos consumidores usam ainda o crédito, vai ter ainda. Então, assim, primeiro impacto nas empresas de adquirência tem um impacto, sim, principalmente em relação ao débito, já que o Pix é mais barato, mas em relação ao crédito vai continuar. E como eu falei, no caso da Cielo, não gosto de Cielo, tá? Só porque a Cielo, eu sei que muita gente tem essa ação, tem essa questão do WhatsApp que ainda pode ir muito bem. Falando em WhatsApp, que é do Facebook, né? O Pix, ele também é um sistema multilateral, né? E por que eu estou fazendo essa relação? Porque a rede social, ela também é multilateral, ou seja, ela precisa de muita gente participando. Você só tem conta, nós só temos conta no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, porque muita gente tem. Se tivesse uma pessoa só, não tinha a menor utilidade, né? E o Pix também é um sistema multilateral, então precisa ter o consumidor, precisa ter a empresa de adquirência, né? A empresa, o lojista, né? A empresa que vai receber o dinheiro, e também as pessoas usarem esse sistema para transferir dinheiro, que é, como eu falei, a principal utilidade do Pix hoje. Isso já aconteceu, né? São mais de 40 milhões de chaves cadastradas. Lembrando que o pessoal às vezes fica com medo da segurança, sempre
né? Vale ressaltar, cuidado com links, mas isso é geral, né? Qualquer coisa de banco, você tem que ter cuidado ao clicar, mas o sistema também é muito seguro, isso é mais uma vantagem. A gente lembra, inclusive, né, que essa questão do Pix, de tokenização, etc., tem alguma relação com as criptomoedas, né, que é um mercado também gigantesco que tem tudo para crescer, mas não vamos entrar em cripto hoje não, porque senão a live vai ficar muito, né, muito assim, saco de gatos, aqueles assuntos todos. Mas tem a ver, né, com a questão do blockchain, etc., e é inclusive uma resposta, né, dos bancos centrais, dos reguladores. Claro que não substitui, o Bitcoin vai continuar, inclusive está crescendo cada vez mais, mas, né, acabou de bater mais de 80 mil reais, e eu acredito que ainda tem espaço. Mas vamos então falar aqui do impacto. Acho que deu para entender o que é o Pix. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes aqui de não sei o que, como cadastrar, porque isso tudo vocês vão ver muito ainda, já viram, mas vão ver muito ainda na imprensa e são informações que estão disponíveis aí muito fácil. Então vamos lá, impacto do Pix nas ações dos bancos, né? Como eu falei, eu sou acionista do Itaú e do Banco do Brasil, são as empresas que eu mais gosto no segmento, né? Mas o Santander e o Bradesco também são opções e os bancos lá de fora também. O que é que acontece? Essas empresas, elas são boas, e por que eu ainda tenho, até realizei um pouco, né? O Itaú subiu mais de 30% nas últimas semanas, eu realizei, né, metade da minha posição, porque o futuro para essas empresas realmente ele é desafiador, né? Tem toda essa competição com as fintechs, os custos são muito mais baixos, então a receita de serviços deles, que é bilionária, vai diminuir com o Pix e outras iniciativas que estão surgindo. Só que assim, primeiro ponto, assim, só para concluir o raciocínio, por que eu tenho essas ações? Porque elas são boas pagadoras de dividendos, são empresas muito resilientes. No caso do Itaú, é uma empresa que sempre soube enfrentar crises, ganha dinheiro na crise, quando o país está crescendo ganha mais ainda. Ela compra concorrentes, incorpora no seu negócio concorrentes, por exemplo, a XP ela comprou, inclusive tem um papo de fazer, né, se desfazer da posição, etc. Né, comprou aí, por exemplo, seguradoras. Enfim, o Itaú é um gigante que tem toda essa experiência, é uma empresa muito boa, né? E o principal paga muito dividendo, né? Tanto o Banco do Brasil como o Itaú, num cenário de Selic a 2%, né? O Itaú agora foi represado, né? Porque por conta da pandemia o Banco Central limitou o pagamento de dividendos a 25% do lucro, mas ainda assim paga um dividendo muito bom, e assim que sair essa limitação vai vir um dividendo muito gordo, né? Muito generoso, digamos assim. E o Itaú é uma das poucas empresas que paga dividendo, é um pouquinho, mas é religiosamente todo mês, e no final do ano, normalmente, em relação aos lucros, ele paga uma boa parcela de dividendos. Então, assim, é uma empresa, cara, que paga 6, 7, às vezes 8%, né, de dividend yield aí no ano, ou seja, você tem um investimento, você recebe 6, 7, 8%, esse ano vai ser menos, mas ano que vem já vai aumentar, e isso, gente, é 300, 400, 500% da Selic, né, do CDI. É realmente muito bom. Claro que tem um risco, como eu falei, ele paga muito dividendo porque é uma empresa que já não cresce tanto. E só falar um pouquinho de Banco do Brasil, eu gosto também porque é uma empresa estatal, obviamente, e justamente por ser estatal tem muito mato para cortar, digamos assim, tem muita coisa ainda para você ver que quem é cliente do Banco do Brasil já está notando isso, as agências estão fechando, eles mudaram a forma do gerente, então assim, são plano de demissão voluntária, são várias iniciativas do banco para aumentar sua lucratividade, reduzir os custos, e a distância dele para os bancos privados ainda é grande, então ele tem muito ainda a crescer e também paga bons dividendos. Então eu prefiro ter meu dinheiro, uma parte, claro, né? Sou acionista aí de 30 empresas, digamos, mas eu tenho o Banco do Brasil e Itaú, que eu prefiro ter lá, sei lá, digamos, 10 mil reais no Itaú ou no BB e receber 4, 5, 6%, às vezes mais, com dividendo extraordinário por ano, e ter um upside aí, uma possibilidade de upside, claro que pode cair também, né, gente? Isso é importante, porque muita gente entra na renda variável só vendo o lado positivo, também pode cair. Do que deixar numa renda fixa para ganhar 100% de CDI, né? É lógico que você tem que ter uma parcela do seu patrimônio em renda fixa, pela segurança, etc., mas você vai ser remunerado abaixo da inflação. Então eu gosto da posição de bancos ainda, porém menor do que já tive antigamente, que o Brasil sempre foi um setor muito oligopolizado, né? Com esses 4 bancos aí comandando 80% do mercado. E justamente o Pix ele está nesse cenário, né, de mais competição das fintechs, e é óbvio que isso vai comer lucro dos bancos, já está comendo e vai comer cada vez mais. Então, vendo os relatórios desses bancos, falar desses dois, mas todos eles são parecidos, a receita de serviço, que é aquela tarefa que você paga, que aliás não precisa pagar, né? Tem vídeo sobre isso também, serviços essenciais, etc. Mas aquela tarefa que você paga, a anuidade do cartão de crédito, a TED, a DOC, todos esses serviços, eles representam 16, 17, 18, 20 bilhões
né, de receita para os bancos, tá? Isso aí varia, né, cada um pouco mais que o outro. E dessas receitas de serviço, cerca de 15 a 20%, então o Banco do Brasil é 15%, o Bradesco é 17%, o Itaú é 18%, né? Mas fica nessa faixa de 15 a 20% vem dessas transações, que vão sofrer muito com o Pix, sem dúvida. Então sim vai haver aí, né, fazendo uma conta rápida aqui, 3 a 4 bilhões de receita a menos para os bancos. Mas tem um detalhe importante, que eles vão perder essa receita, mas eles vão ganhar, né, eles vão reduzir custos, ou seja, vão ganhar de outro lado, que é o seguinte: o Pix, com todas as outras iniciativas aí do Banco Central, da digitalização da economia, né, que inclui os bancos digitais, porque, por exemplo, você às vezes não consegue pagar um boleto no banco digital, agora está melhorando, mas você não consegue receber seu salário, então tem várias coisas que você ainda precisa do bancão. E eles, além de cadastrarem muitas contas no Pix, como eu falei, o Nubank, o Banco Inter, etc., foram os primeiros, mas o Bradesco, o Itaú, o BB e o Santander também cadastraram muitas chaves, né? Esses primeiros cadastraram 8, 9, 10 e os bancões cadastraram 5, 6. Então muita gente ainda está, né, nos bancos e também se digitalizando. Você vê que o Itaú também está com a questão do Itaú Personalité mais focado em investimentos, né, etc. E aí o que acontece? Eles vão ter uma redução de despesa grande na questão do transporte de papel moeda, que é uma despesa muito grande, muito insegura, e o Pix ele contribui para reduzir esse volume de papel moeda. Inclusive, o Banco Central estava explicando que o lançamento da nota de 200, aliás, eu nunca vi uma nota de 200, não sei se você já viu, mas eu nunca vi, foi muito circunstancial para o pagamento ali do auxílio emergencial, né? Então, muita gente que ainda utilizava dinheiro e tal, foi R$600 para muita gente, então a nota ela serviu para isso. Mas é uma nota que o próprio Paulo Guedes falou que tem data de validade, né? A tendência é a gente usar cada vez menos o dinheiro em espécie, né? O papel moeda. E isso vai ser uma redução de custo boa. Então, uma coisa meio que compensa a outra, tá? Esse é o impacto nos bancos. Vai ter o aspecto estrutural dos bancos é de perder receita, porque muita gente vai, porque se eu posso, como eu falei, os bancos digitais estão evoluindo, então se eu posso ter aqui minha conta no Nubank, no Inter, no próprio Mercado Pago, o cara já vende as coisas ali no Mercado Livre, né? Enfim, daqui a pouco, como eu falei, a Magazine Luiza vai ter serviços financeiros, a Amazon, etc. Já tem, né? A Apple, Google, Facebook. Então, assim, é competição para tudo que é lado em cima dos bancos. Então, estruturalmente, essa posição, ela é desafiadora mesmo, né? Porém, a chamada velha economia, inclusive, né? Contra essa nova. Porém, tem algumas vantagens ainda, né? Justamente por isso, os preços ainda estão baixos, subiram, mas ainda estão baixos historicamente e pagam um dividendo muito bom, ok? Então é isso. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Tem limite no Pix? Boa pergunta, Murilo. A princípio não é para ter, tá? Nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas de uso, vai ter o limite, cada banco vai colocar o seu, mas a ideia é que não tenha, né? Isso é uma informação, inclusive, que eu tenho que verificar, porque tem várias etapas, como eu falei. Nesse começo não vai poder, né, ter nos finais de semana, mas logo depois vai ter, vai ser bem mais aberto. A gente lembra que a TED tinha aquela questão de até R$5.000 ser DOC, acima de 5.000 TED, né? Mas aí acabou que todo mundo estava usando a TED, porque a DOC não servia praticamente para nada, e o Pix, aí a tendência é que ele substitua essas duas, tá? Mas são vários detalhes que ainda vão ser esclarecidos pelo Banco Central, e como eu falei aqui, o objetivo não é falar tanto desses detalhes, porque muita coisa ainda vai surgir, né? Inclusive essa questão de fraudes, o Banco Central anunciou semana passada as iniciativas que ele estava tomando contra as fraudes, né? Então isso é uma coisa que vai sendo, à medida que a gente vai usando, a gente vai tendo essa informação, e é óbvio que eu não sei de tudo, né? Como eu falei, eu fiz a minha primeira operação hoje, né? E basicamente a gente vai descobrindo também com o uso. Vamos falar um pouquinho das fintechs, então, o impacto nelas. Em princípio é positivo, né? Como eu falei, o Nubank, o Banco Inter, né? O Banco Inter, que é uma das empresas também que mais cresceram aí desde o seu IPO, depois deu uma segurada. A XP também, né? Que tem já essa pretensão de se tornar banco, teve um crescimento estrondoso, caiu um pouco, depois voltou a subir. Eu já fui acionista da XP, né, já fiz a minha posição. O BTG também, né, que é um banco digital que tem aí uma competência muito grande, quer competir com a XP nessa parte de investimentos, mas tem ali banco de investimentos, né, inclusive está se aventurando em outras áreas, como eu falei com o Pronecton,
está na disputa aí para a fibra ótica da Oi. Então o BTG também já tive ação, ela subiu muito, sentiu muito na crise, mas já se recuperou. Então assim, essas empresas estão se dando muito bem. O Nubank não é listado em bolsa, mas deve ser em algum momento, deve abrir o capital, empresa que a gente sabe que tem um crescimento muito grande. Mas essas empresas, elas têm também muitos desafios, né? O Pix, ele é bom para elas, mas, por exemplo, se a gente pegar o cara do Nubank, né, que se cadastrou no Pix, ele não abriu a conta dele por causa do Pix, ele já não pagava nada, né? Então, assim, já é uma galera mais jovem que já adota a tecnologia, então não vai ter tanto impacto. É bom, né, por conta de toda essa questão do ambiente, mas não tem tanto impacto, né? O que essas empresas elas precisam mostrar é justamente que podem dar lucro, como o BTG já mostrou, a XP já mostrou, esses novos, né, Nubank, outros bancos digitais, porque agora tem vários, né, C6, surgiu um monte de banco digital, eles ainda têm que provar, muitos têm o banco por trás, né, como é o caso aí, e outros, né, muitos têm um banco por trás aí que eram bancos e acabaram abrindo aí a parte digital, né, o BTG, o próprio Banco Modal, né, o Banco Pan, etc. Mas outros, né, acabam sendo adquiridos, como eu falei, a Isinvest foi comprada pelo Nubank, né, a Necton foi comprada pelo BTG, a Toro foi comprada pela PI, que é do Santander, e por aí vai. O Bradesco comprou outras, né, inclusive que não vingou muito aquela do Bradesco, né, tem um banco digital Next, né, a Orama se aliou à Globo, enfim, são vários movimentos que essas empresas elas têm muito crescimento, mas o mercado ele tem um limite, né? As pessoas ali não pagam, etc. Então eles têm que, em algum momento, mostrar esse crescimento. Por isso que eu sou acionista, né? Já, como eu falei, já fui do BTG, já fui da XP, mas eu sou acionista ainda do Banco Pan, porque o Banco Pan, só para lembrar, era o antigo Banco Pan-Americano, que teve confusão, quase foi à falência, né? Mas teve recuperação lá pelo Banco Central. O Banco Central interviu, inclusive era o banco lá do Silvio Santos, mas um banco que sempre teve uma presença forte em crédito, né? Principalmente pequeno ali, automóveis, etc. E isso é uma coisa que os outros não têm, esse expertise. Então o Banco Pan, que tem uma participação grande do BTG, o BTG é um dos grandes acionistas, ele é uma empresa aí, que inclusive o Rafael tem, né? Eu sei que o pessoal aqui que está acompanhando, é uma empresa que ainda tem muito que crescer, né? Eu acho que dessas todas aí, como eu falei, já tive a ação da XP, já tive a ação do BTG, acho que são maiores, claro, mais seguras, claro que tem risco, etc. Mas assim, eu acho que o upside grande mesmo existe no Nubank. Para finalizar, falar das empresas de adquirência, né? Empresas de cartões, etc. A Cielo, uma empresa que sofreu muito, eu falo da Cielo porque eu sei que muita gente tem ação dela, né? Como eu falei, eu não gosto, mas ela não vai sofrer tanto, justamente como eu falei, a maior parte das receitas delas vem do crédito, mas vai sofrer sim na parte do débito. Só que como eu falei, essas empresas também estão se mexendo. Então, a Cielo fez aquela parceria com o Facebook por meio de pagamentos de WhatsApp, isso ainda pode ser um upside para ela, mas de Cielo eu não gosto. A Stone eu já gosto, né? Eu invisto na Stone por meio de fundos, não diretamente, né? Stone lançou as suas ações lá fora e Mercado Livre também gosto, tá? Você pode comprar BDR dessas duas empresas, tem vídeo sobre o BDR aqui também. Mas assim, elas estão bem avançadas nisso, né? Seja o Mercado Livre com o seu Mercado Pago, seja a Stone, então elas vão sentir um pouquinho no débito, mas ao mesmo tempo elas vão angariar mais clientes que vão acabar utilizando os outros produtos, né? Fazer aquele cross-selling, fazer o upselling, enfim, tem muito mercado aí para essas empresas e basicamente é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. André, não esqueça de falar sobre o Pix no YouTube. Exatamente, né? Como eu falei, o Google, o Facebook, todas essas empresas elas estão colocando isso. Você vai, inclusive o TikTok, né? Que é uma empresa também que cresceu muito, teve até confusão lá com os Estados Unidos, com o Trump, etc. O TikTok já permite, né, que você faça pagamentos nas lives, etc. E o YouTube também está com isso. Então, assim, como eu falei, André, não tenho conhecimento assim, em detalhes dessa situação do Pix no YouTube. O programa, né, o Pix, ele vai se iniciar oficialmente para todos os clientes na segunda-feira, dia 16, né? Eu estou gravando na sexta, dia 13, sexta-feira 13 de 2020, hein? Que fase. Esse ano todo, né? A sexta-feira 13 tá de boa. Mas vamos ver então essa situação. Mas isso vai ser cada vez mais comum. Você já pode, na verdade, né? QR Code, etc. Fazer doações, fazer pagamentos por meio do YouTube. Vai poder pelo WhatsApp, pelo Instagram, por qualquer rede social, como eu falei no TikTok já é mais comum. E como eu falei, os serviços bancários, a bancarização, o Open Bank, a ideia do Banco Central é que isso seja mais amplo ainda, inclua lojas, né, varejistas,
enfim, todo mundo vai poder ter ali um serviço financeiro, sei lá, pensar aqui numa empresa que tenha muitos clientes, mas ela não oferece esse serviço. Uma Pets da vida, né? Empresa aqui que me veio à cabeça por ser uma empresa de varejo que tem muitos clientes, né? Que, enfim, o pessoal compra lá questão dos pets, né? Ração, brinquedos, vacinas, etc. Tosa, banho, etc. Cara, a empresa vai poder ali fazer um serviço financeiro. Então, assim, o mercado que ela vai abrir, as possibilidades são amplas que a gente não consegue nem visualizar. Lembrando que o Pix é apenas um dos novos mecanismos dessa economia mais digitalizada, mais bancarizada, menos com dinheiro de papel moeda, né? Não comprovem e os caixas usavam Cielo, deu vontade de comprar. Eu acho que você comprou e os caixas... cara, eu não entendi muito bem não. Mas sim, quando tem uma queda muito grande, a Cielo caiu muito, né? Realmente dá vontade de comprar. Eu tava até comentando com o pessoal lá com os alunos, né? A questão da Suzano. Eu falei, sei lá, segunda-feira, cara, a Suzano caiu muito, né? Esse dólar aí, alguma coisa, etc. Vi também que o pessoal, claro que Matheus tirou isso da onde? Também vi que o pessoal da Verde, né? Do Stuberger, tava comprando muito Suzano. Cara, só que assim, não comprei, deu vontade, tava sem dinheiro, etc. Hoje subiu 7%, né? Porque assim, a questão da Suzano, né, tem todo o ciclo da celulose, as commodities têm esses ciclos, né? Por isso que eu gosto de Vale, gosto de Petrobras, são essas empresas da velha economia que tem subido. Claro que no longo prazo essas empresas vão sofrer, principalmente a Petrobras, né? Mas a Suzano, ela estava com o dólar caindo, o preço da celulose caindo, então assim, era tudo para comprar. E poucos dias depois, né, a gente fica, por que eu não comprei? Mas acontece, né? A gente deixa de ganhar dinheiro muitas vezes no mercado. E ontem, hoje, a Suzano já subiu bastante. Enfim, acontece, a gente não tem dinheiro para comprar tudo. Mas é isso, pessoal. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? Eu acho que a live ficou meio assim, eu falo muito, né? Muitos assuntos ao mesmo tempo, não sei se deu para entender. Se ficar alguma dúvida, se restar alguma dúvida, óbvio que eu não sei tudo sobre o Pix, longe disso, né? Que a live foi mesmo para falar dessa minha avaliação, dessa minha análise em relação à questão dos bancos, das fintechs, das empresas de adquirência, etc. Inclusive temos aqui uma trilha sonora, o bar aqui da frente o cara tá cantando, não sei se vocês estão ouvindo, mas uma live aí com trilha sonora. E é isso, pessoal. Vamos agora acompanhar o jogo do Brasil. Na verdade, eu não tô muito ligando para Brasil e Venezuela, né? Um joguinho meio fraco. Tô preocupado com o Leão amanhã. Pelo amor de Deus, vou aproveitar aqui o espaço. Parem de roubar o Leão, está difícil. Já eu falo, vou parar de assistir, vou cancelar aqui o Premier, porque fica só para ter raiva, né? Todo jogo, mas chega na hora do jogo eu acabo vendo. Então, vamos lá, né? Encerrar aqui esse momento esportivo. Muito obrigado. Boa sorte aí ao Chamusca, a todo mundo que vai usar o Pix, nosso novo professor, né, o Chamusca. Mais uma vez, muito obrigado a quem acompanhou aqui ao vivo, a quem está vendo gravado. Vou subir no YouTube, né, como eu falei, no IGTV, então fiquem à vontade para comentar, para mandar informação, a gente trocar ideia. Essas informações, por exemplo, que a André e o Murilo falaram aqui, eram pontos que eu nem pensei em falar, a questão dos limites, a questão do YouTube. Então, assim, são muitas coisas novas, né? E a gente vai trocando ideia e aprendendo mais sobre isso. Mas fiz o Pix hoje, gostei, acho que vai ser muito bom. Para o consumidor é ótimo, para as empresas bancárias nem tanto, né? Mas elas têm que se adaptar e que a gente tenha cada vez mais concorrência. Aliás, a concorrência é boa em qualquer âmbito, né? A gente vê que esse mercado ainda é muito oligopolizado, mas está melhorando muito. A gente pagava para tudo, hoje em dia a gente não precisa pagar para praticamente nada. Né, corretagem também tá zerada em muito mais opção. Antigamente, só para encerrar, né, fazer aquele, na minha época, coisa de gente velha, né, mas, cara, eram pouquíssimas as corretoras que não cobravam taxa pro Tesouro direto. E hoje em dia, cara, assim, não faz o menor sentido você pagar, né, não faz o menor sentido, porque praticamente todas, até as dos bancões, né, já não cobram essa taxa de custódia. Então, que bom que todas essas iniciativas estão aqui. A concorrência é excelente para isso. Oi, Isabela, tudo bem? Você chegou no finalzinho, mas seja bem-vinda. E é isso, pessoal. Quem quiser só ver a gravação, pode ficar à vontade para mandar pergunta também. E é isso. Forte abraço, muito obrigado a todo mundo que participou e até a próxima.